Fala galera, bem-vindos ao canal Eu Posso Aprender Matemática. E na aula de hoje nós vamos resolver aqui problemas com regra de 3 composta. Tá certo? Então, o problema 5 aí, que é a continuação da regra de 3 simples. Então, nesse problema ele diz assim, que em uma tecelagem, 12 teares produzem 600 metros de tecido em 5 dias. Em quantos dias 15 teares produzirão 1.200 metros do mesmo tecido? Então, vou marcar aqui as grandezas envolvidas. Então eu tenho os teares, que são as máquinas. Eu tenho os dias. E eu tenho a produção em metros. Então 12 teares fazem 600 metros em 5 dias. Em quantos dias 15 teares deverão produzir 1.200 metros. Então, vou analisar as grandezas envolvidas para ver se é diretamente proporcional ou inversamente. Bom, se eu tenho uma produção maior, mais metros de tecido, eu preciso de mais dias. Então, portanto, aumentou aqui a produção, precisa aumentar os dias. Essa grandeza diretamente proporcional. Vou analisar as máquinas, os teares e os dias. Se eu tenho mais máquinas para produzir, eu vou gastar um tempo menor. Então, portanto, essas duas grandezas são inversamente proporcionais. Olha como a gente monta isso aí. Então, 5 está para x, assim como as outras duas grandezas vão entrar aqui multiplicando, porque eu dependo das duas. Tá? Então, a primeira é direto, 600 por 1.200, vou manter ela nessa formação. E a segunda é inverso, vou inverter a fração, 15 por 12. 2 zeros aqui em cima, 2 zeros aqui embaixo, posso simplificar. Tá? E quanto mais simplificações eu enxergar aí, melhor. Diminui minha conta, senão vai precisar, você vai precisar usar calculadora, você vai gastar um tempo maior aí para fazer as operações. O 6 e o 12 dá para simplificar por 6. Ó. Então, se eu simplificar isso aqui por 6, ficou 1 e ficou 2. Tá? Também posso simplificar o 15 e o 12, mas já deu uma boa ajuda aí, né? Então, 5 sobre x igual, aqui ficou 1 vezes 15, 15, e 2 vezes 12. 2 vezes 12, 24. Fazendo a multiplicação em cruz, eu tenho 15x igual a 120. O 15 está multiplicando, vai passar dividindo. 120 dividido por 15, 8. Então, vou precisar aí de 8 dias. Problema 6. Problema 6 diz o seguinte. Trabalhando durante 6 dias, 5 operários produzem 400 peças. Quantas peças desse mesmo tipo serão produzidas por 7 operários, trabalhando durante 9 dias? Então, o primeiro passo nosso, anotar as grandezas. Né? Então, as grandezas envolvidas são os dias, são as peças e os operários. Então, 6 dias, 5 operários produzem 400 peças. Quantas peças? 7 operários, 9 dias. Analisando as grandezas envolvidas. Se eu tenho mais dias para trabalhar, eu vou produzir uma quantidade maior de peça. Então, esses dois são diretamente proporcionais.
número de dias e a quantidade de peças produzidas, grandezas diretamente proporcionais. Se eu tenho mais operários, a minha quantidade de peças também vai aumentar. Mais gente trabalhando, produção maior. Portanto, também grandezas diretamente proporcionais. Tá, se as duas são diretamente proporcionais, vou montar a proporção. Montando a proporção, 400 está para x, assim como 6 está para 9 e 5 está para 7. Vou fazer uma simplificação aqui para facilitar um pouquinho as contas, tá? Vou dividir isso aqui por 3. Então, se eu dividir por 3, aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho 3. Então, simplifiquei ali por 3. 400 está para x, assim como 2 vezes 5, 10, 3 vezes 7, 21. Multiplicando em cruz, tenho aí então 10x, 400 vezes 21, 21 vezes 4, 84, 00. Então, 8.400. 10 está multiplicando, vai dividir. Então, 8.400 dividido por 10. Dividir por 10 é só cortar o zero. Portanto, teremos aí 840 peças. Problema 7. Ele diz o seguinte: um motociclista percorre 200 km em 2 dias se rodar durante 4 horas por dia. Em quantos dias esse motociclista percorrerá 500 km se rodar 5 horas por dia? Então, primeiro passo nosso, as grandezas envolvidas. Então, tenho aí quilômetros, a distância em quilômetros, o tempo em dias e as horas por dia. Então, lendo o problema, 200 quilômetros, 2 dias, 4 horas por dia. Em quantos dias, x, ele percorrerá 500 quilômetros se rodar 5 horas por dia. Então, analisando as grandezas, se eu tenho uma distância maior, mais quilômetros, eu preciso de mais dias. Então, portanto, essas duas grandezas são diretamente proporcionais. Se eu olhar aqui, horas por dia e dia, se eu ando mais tempo durante cada dia, eu posso andar menos dias. Então, essas duas grandezas são inversamente proporcionais. Montando nossa proporção, então, 2 está para x, assim como o 200 e o 500 têm a mesma proporção, diretamente proporcional, então não precisa inverter. 200, 500. O 4 e o 5 é inverso, então 5, 4. Inverteu. Simplificação. Tá? Um zero aqui, um zero aqui, um zero aqui, um zero aqui. Tá? Como são números pequenos, nem vou procurar outras simplificações, né? Mas dá para simplificar o 2 e o 4, o 5 e o 5. Então, fazendo as operações, 2 está para x, assim como 10 está para 20. Oba, apareceu mais um zero aí. Então, posso cortar esse zero e esse zero. Então, sobrou aqui x vezes 1, x, 2 vezes 2, 4. Então, vou demorar aí 4 dias. E o último probleminha da nossa lista diz que se 10 máquinas funcionando 6 horas por dia durante 60 dias produzem 90.000 peças, em quantos dias 12 dessas máquinas, funcionando 8 horas por dia, produzirão 192.000 peças? Então, grandezas envolvidas, tá? Então tem aí as máquinas, eu tenho as horas por dia, eu tenho os dias e eu tenho as peças.
Então, 10 máquinas, 6 horas por dia, 60 dias, 90.000 peças. Em quantos dias 12 dessas máquinas, funcionando 8 horas por dia, produzirão 192.000 peças. Fizemos as anotações, agora vou analisar as grandezas envolvidas. Tá? Então, se eu tenho mais peças para fazer, é claro que eu vou precisar de mais dias. Então, peças e dias, grandezas diretamente proporcionais. Eu vou analisar aqui horas por dia e dias. Se eu trabalho mais tempo cada dia, eu vou precisar de uma quantidade menor de dias. Então, horas por dia e dias são grandezas inversamente proporcionais. E agora apareceu mais uma, né? Quantidade de máquinas e os dias. Se eu tenho mais máquinas trabalhando, eu posso ter menos dias. Então, máquinas e dias também é inversamente proporcional. Montando nossa proporção, então, 60 está para x. Repare que eu sempre escrevo em primeiro o valor que tem x, né? E aqui é a multiplicação dos valores. O 10 e o 12 são inverso. Então, vou marcar aqui 12, 10. O 6 e o 8, inverso também. Vou marcar 8 e 6. E o 90.000 com 192.000 é direto. Então, vou marcar aqui 90.192.000. Tá, nesse caso, é bem importante as simplificações, né? Os números são grandes. Então, vou começar aqui uma simplificação que a gente já precisa fazer logo de cara, cortar os zeros. Então, 3 zeros do 90.000, 3 zeros do 192. Opa, posso cortar mais um zero aqui. Ainda está sobrando números grandes, né? Então, vou fazer mais uma simplificação aí. O 12 e o 6. Então, o 12 aqui e o 6 aqui dá para simplificar, sobrando 1 e 2. Lembre-se, né, que para fazer simplificação, toda vez que eu tiver multiplicação, eu posso usar um número na parte de cima da fração, numerador, com qualquer número na parte de baixo da fração, os denominadores. Tá? Não precisa ser só dentro da mesma fração, mas isso só pode acontecer se for multiplicação. Ainda posso, né, simplificar o 192 ou com o 2 ou com o 8, mas vou deixar aí, para não complicar muito. E já deu uma boa diminuída nos meus números. Né? Então, 60 está para x, assim como sobrou aqui em cima 2 vezes 8 vezes 9. 9 vezes 8, 72, vezes 2, 144. E aqui embaixo sobrou 1 vezes 1 vezes 192, 192. Multiplicando em cruz, eu tenho aí, então, 144x igual 60 vezes 192, 11.520. 144 está multiplicando, vai dividir. 11.520 dividido por 144. Fazendo a divisão, então, tenho aí 80 dias. Portanto, eu vou precisar aí de 80 dias para fazer esse serviço. Então, esses foram nossos exercícios de regra de 3 composta. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.